metas abstratas. Talvez não se aplique. Imagino que não se aplique para tanta gente, porque quando eu comecei a fazer exercícios de autoconhecimento, é bem comum a pergunta de onde você se vê, né? Daqui a, sei lá, 2, 5, 10, 15 anos, né? É recorrente essa pergunta. E eu dificilmente tinha uma resposta assim, que de fato fizesse sentido para mim, sabe? Colocar lugares, colocar números, não me parecia de fato ser a resposta que eu queria dar, que eu via para mim. Então eu comecei a responder ascensão, né? 2 anos até dá para... Eu era capaz de conseguir colocar algo que fizesse sentido, mas acima de 5 sempre foi ascensão, 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 ascensão. Legal. E como é que eu faço isso, né? Porque eu demorei para entender que tá tudo bem colocar a meta não como algo exterior, mas sim como algo interior, né? Porque esses exercícios, até quando se tem exemplos de respostas, sempre vai ser alguma coisa externa, sempre vai ser você vai estar com filhos, você vai estar morando aonde, você vai estar com XYZ reais em XYWH conta. E para mim isso não fazia sentido. Para mim, talvez por um pouco de experiência dessa vida, as coisas que eu planejava, as coisas que eu planejei já, elas mudam muito, né? Elas chegam até certo ponto. Via de regra, os meus planejamentos eram para trazer movimento para a minha vida, para daí em movimento eu ir sendo redirecionado, né? Então, de fato, para você também não faz sentido, porque qualquer ideia, né? Qual que é a maior intenção desses exercícios, e está tudo bem, né? Eu fazer em 2020 um negócio que daqui a 5 anos eu vou estar em tal lugar, chegar em 2025 eu não estou naquele lugar, mas aquilo me trouxe talvez movimento, né? Aquilo me trouxe motivação, aquilo me deixou disposto, né, entusiasmado a agir diante da minha vida, né? E por mais que eu não tenha alcançado aquilo que eu coloquei, eu consegui alcançar coisas que estavam, né, digamos, pré-programadas para mim, ou coisas que fazem ainda mais sentido, né? Esse movimento me permitiu me tornar uma nova versão, e essa nova versão alcançou um lugar que sim, faz sentido para essa nova versão, mas para aquela velha versão que colocou no que no futuro estaria em tal lugar, de tal condição, já não faz mais sentido. Tem lógica isso? Não, né? O processo faz com que eu me torne outra pessoa, e essa outra pessoa almeja outras coisas. E eu alcanço essas outras coisas através dessa ação. O fato é que sem ter esse direcionamento, né, ou essa ideia de onde eu quero chegar, se torna mais difícil eu ir mudando a minha rotina hoje, se torna mais difícil eu ter disciplina, eu ter organização de fazer coisas que por vezes vão parecer chatas, mas que vão me levar a um avanço, né, a uma evolução. Então, essa é a ideia desse exercício, né, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso sistema nervoso, né, para que a gente saia de um estado de sobrevivência, de um estado de hipervigilância, né, indo atrás do nosso alimento todos os dias, porque a gente já não vive mais assim, né, a gente tem um certo conforto, já consegue viver muito diferente da época do homem da caverna. E é isso que eu queria dizer. E como é que então como é que eu faço, né? Eu tento fragmentar então essa meta abstrata, né? Que é o intuito do vídeo. Como é que eu alcanço uma meta abstrata? Eu tento fragmentar ela, eu tento entender, e isso também vai se modificando, porque em algum momento vai fazer sentido tal atividade. Em outro momento vai fazer sentido outro rol de atividades. Em algum momento vai fazer sentido dormir tal hora, acordar tal hora. Em outro momento, tal hora e tal hora. Alimentação, enfim, as coisas são fluídas na nossa vida, né? A gente passa por diferentes fases.
Eu consigo pincelar para, enfim, tentar justificar um pouco de onde vem isso, né? A questão dos tempos kármicos, né? A gente passa por uma série de karmas num espaço fechado de tempo e depois vem um outro espaço de tempo trazendo outra série kármica. E isso impacta no nosso emocional, no nosso mental, né, nos pensamentos que vão fluindo na nossa cabeça, na forma como a gente se porta, se comporta, se alimenta. Enfim, claro que não é só isso, né, tem uma série de fatores que vão muito além, né, daquilo que nossa mente compreende. Mas enfim, era isso. A meta abstrata eu tento fragmentar e trazer para a realidade, né, porque o intuito da meta é isso que eu já falei. Não só isso, mas esse é um grande potencial, né, de ter essas metas alinhadas. E tá tudo bem se você não tem uma meta de onde quer chegar e quanto quer ter, porque talvez você está buscando outras coisas, talvez você está buscando mais um estado interno e não tanto um estado externo. Mas é bacana sim ter uma meta externa. A minha meta externa hoje que eu tenho foi colocada por uma pessoa de fora e faz sentido para mim e me motiva a seguir, me facilita a tomada de algumas decisões no meu dia a dia, né? Ter essa meta externa ali colocada para mim. É uma pessoa de muita confiança, enfim. E porque ficar só em meta interna, às vezes a nossa vida fica um pouco chata, um pouco pesada, um pouco... A gente se perde um pouco nas direções, né? Porque se eu estou só olhando para dentro, eu deixo de viver a vida, né? A vida humana, eu às vezes fico receoso, eu me resguardo, às vezes demais, né? Quando eu não me ofereço para o mundo, quando eu me coloco diante do mundo exterior, que é o que essas metas fazem conosco, né? Essas metas nos colocam, nos jogam para o mundo, né? Porque afinal de contas, se eu tenho uma meta que é um resultado diferente daquele que eu tenho hoje, eu vou ter que me jogar para o mundo, né? Se eu ficar só fechado em mim, essa meta não é alcançada nunca. Então, é um equilíbrio, né? Então, mesmo que você tenha, eventualmente, uma meta mais abstrata, uma meta de algo interior, né? Isso pode ser trabalhado junto, enquanto o seu exterior também é trabalhado, né? Para que, talvez, então, colocar duas metas. Por que não? Tentar colocar uma segunda meta. Então, tentar buscar, através de ferramentas que a gente já tem acesso, o que seria essa meta externa, né? Como é que eu me mantenho no jogo da vida enquanto, né, digamos, uma meta para o corpo carnal e uma meta para o espírito. Porque, às vezes, se eu fico só na meta do espírito, né, vem essa sobrecarga, eu acabo ficando com uma hipersensibilidade e acabo perdendo um pouco do sentido das coisas, né? Eu acabo ficando um pouco rígido, né? Diante de coisas que me tiram desse eixo interior, né? Eu hipervalorizo a minha paz de espíritos e não me permito passar por oscilações, por exemplo. Então, é isso. Leve a vida com leveza, leve a vida com tranquilidade, ter uma meta externa, uma meta exterior, uma meta mais material. Facilita isso, mas que não nos apeguemos somente à meta material, mas também não nos apeguemos somente à meta espiritual, né? A vida, a gente está aqui encarnado enquanto espírito num corpo físico, justamente para essa integração, e para essa integração acontecer é essencial que eu alimente a totalidade do meu ser, né? Tanto parte espiritual quanto parte material. Perfeito? Era isso que eu queria gravar. Bom, e já aproveitando, vou emendar no mesmo vídeo, caso você não tenha metas, não tenha feito isso, é bacana, né? Tentar criar 3 degraus assim, né? Tipo 10, 5 e 2 anos, ou 15, 5 e 2 anos, porque assim você consegue trazer para o seu dia a dia, né? Uma guiança mais... Acho que eu bati no microfone, foi mal.
consegue trazer para o dia a dia transformações, né? Tipo, você consegue ver, isso aqui não faz mais sentido, então você corta, né? Fazendo isso aqui, eu vou chegar onde eu quero chegar daqui a 15? Não. Onde eu vou chegar daqui a 5? Não. Onde eu vou chegar daqui a 2? Não. Né? Você começa a cortar do seu dia. Né? Essa amizade faz sentido para quem eu quero me tornar daqui a 2 anos? Ela está me puxando para esse canto ou ela está me afastando, né? Ela está me empurrando ou está me puxando? Você entende? E depois, né, que eu cortei as coisas, eu vou ter espaço para criar novos hábitos, para criar novos comportamentos, para conseguir ter uma vida alinhada com aquilo que de fato eu quero me tornar. Porque por vezes a gente reclama da nossa vida, mas não faz nada para mudar, né? E quando eu não mudo, eu escolho, né? Não mudar é uma escolha de manter o mesmo. Então não faz sentido eu reclamar. Então simplesmente aceite que as coisas são assim e viva dessa forma. Agora, se de fato está ruim, se de fato não está bacana, se de fato você não se identifica com a sua vida como ela está, que seja em um campo único, ou que seja na vida como um todo, então é interessante começar a refletir um pouco, né? É interessante começar a ver e como, se não está bacana assim, o que não está bacana assim? Você já sabe como é que você quer estar? Você já sabe o que seria estar bacana? Não sei. Então comece cortando aquilo que não faz sentido e aos poucos, dando esse espaço para o novo chegar, vão surgindo outras oportunidades, outras amizades, outros acontecimentos na sua vida, né? Diferentes daqueles que você estava acostumado, já que você já sabe que não gosta, que não é aquilo que você quer para você. Espero que faça sentido, espero que tenha feito sentido, espero que tenha ajudado de alguma forma, mas é isso, faça metas e se for uma meta abstrata, tente trazer de alguma forma ela para o seu dia a dia, para não ficar algo muito fora e, se possível, ter algo para a fisicalidade, né? Para a gente conseguir fazer esse trabalho de acalmar o nosso sistema nervoso, né? A nossa mente. É uma ferramenta muito positiva para a nossa vida diária aqui, né? Para lidar com os desafios de uma forma mais leve.